turma! Hoje vamos começar a falar sobre o átomo. Os primeiros conceitos desde a Grécia Antiga até os modelos atômicos mais aceitos hoje em dia. Qual é a composição do átomo? Suas características? Como ele se comporta na presença de outros átomos? Vamos abordar temas como os tipos de ligações químicas, como elas ocorrem e suas diferenças. Também falaremos sobre a tabela periódica e como ela nos ajuda a conhecer os diversos grupos de elementos químicos. Nessa primeira aula, farei um histórico do desenvolvimento da ideia de átomo até o modelo atômico de Dalton. Definiremos o que são elementos químicos e como podemos representá-los através de símbolos e fórmulas químicas. Por fim, vamos definir os tipos de substâncias, simples e compostas. Vamos começar? Oi, turma! Hoje nós vamos começar a falar sobre átomo. Mas o que é o átomo? Eu posso definir como sendo a menor partícula que caracteriza um elemento químico. A palavra átomo, ela significa indivisível. Mas ele é indivisível mesmo? Hoje nós começaremos a falar como as ideias sobre o átomo, elas foram se desenvolvendo ao longo da história. E a nossa história começa na Grécia Antiga, através de um pensador chamado Demócrito. Demócrito acreditava que a matéria era composta por partículas muito pequenas e que essas partículas seriam indivisíveis. Demócrito observou que conforme você se aproximava da matéria, ela mudava seu aspecto. O modelo de Demócrito era baseado basicamente no instinto e na lógica. Um outro pensador grego, já mais conhecido, Aristóteles, que viveu aproximadamente 100 anos após Demócrito, ele afirmava que haviam 4 elementos fundamentais na natureza, que eram a água, o fogo, a terra e o ar. E que a combinação entre esses 4 elementos que formariam a matéria. As ideias de Aristóteles perduraram durante muito tempo, até que em 1807 o inglês John Dalton propõe o seu modelo atômico, popularmente conhecido como modelo da bola de bilhar. Dalton acreditava que o átomo ele era uma esfera rígida e indivisível, e que os átomos de um mesmo elemento químico eles são iguais entre si, ou seja, eles têm a mesma massa. E que os diferentes tipos de átomo eles se combinavam em várias proporções, o que formariam novas substâncias. Dalton também acreditava que os átomos eles não poderiam ser nem criados e nem destruídos. Eles apenas trocavam de parceiros e produziam novas substâncias. Então, o que são os elementos químicos? Nós podemos definir como elemento químico conjunto de átomos que têm características semelhantes. E nós podemos representá-los através de símbolos, como os que eu coloquei na tabela ao lado. Nós temos, por exemplo, aqui o alumínio, que eu vou representar pelo Al. Também temos o carbono, que eu represento pela letra C. Também tem os outros exemplos, o cloro, Cl, o ferro, simbolizo ele por Fe, hidrogênio, H. Eventualmente, conforme nós vamos usando esses elementos, a gente acaba decorando esses símbolos. Mas nós temos também a tabela periódica, que vai ser tema de uma aula posterior, que vai nos ajudar bastante na hora de trabalhar com os elementos químicos. E nós usamos os elementos químicos para representar as substâncias através das fórmulas químicas. Então, a fórmula química nada mais é do que uma representação gráfica da substância, de uma substância química. Coloquei aqui mais alguns exemplos para vocês, né? Então, uma fórmula que acho que a maioria de vocês conhece, que seria a fórmula da água, H2O. O gás carbônico, CO2. Então, eu tenho aqui o C do carbono, O de oxigênio.
Aqui, vocês já não devem conhecer a amônia, NH3. Então, eu represento graficamente, através dos símbolos dos elementos químicos, a fórmula das substâncias. Então, as substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias simples, quando elas forem formadas apenas por um único elemento químico. Então, como exemplo, eu coloquei aqui para vocês, né? O gás hidrogênio, ele é formado por 2 átomos, mas os 2 átomos são iguais, são átomos de hidrogênio. O gás oxigênio, formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio. Mas se eu tiver 3 átomos de oxigênio juntos, eu já vou formar um outro gás, um gás ozônio. Mas sempre, substâncias simples são aquelas formadas por átomos de apenas um único elemento químico. Mas se não for apenas um único elemento químico, eu vou ter o que eu chamo de substância composta. Então, a substância composta eu vou ter 2, 3 ou mais elementos químicos. Então, alguns exemplos para vocês. Ácido clorídrico, HCl, aquele ácido que nós temos no nosso estômago. O cloreto de sódio. Então, eu tenho o elemento químico sódio, o Na, e o Cl, que é o cloro, é o sal de cozinha. A própria água, né? Então, tem hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico, eu tenho o carbono e o oxigênio. Então, sempre que eu tiver pelo menos 2 elementos químicos diferentes formando aquela substância, eu digo que eu tenho uma substância composta. Então, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, nós continuamos. Então, por hoje, nós terminamos a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre alguns modelos atômicos. Vou falar do modelo de Thomson, modelo de Bohr e Rutherford. Façam os exercícios, vejam os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui para vocês, e até a próxima aula.